Olá, leitores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês então sobre este livro de poesia conhecidíssimo da literatura brasileira, que é A Rosa do Povo, do autor mineiro Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Minas Gerais, na cidade de Itabira. E olha só que interessante, né? Ele nasceu em 31 de outubro de 1902 e veio, infelizmente, a falecer em 1987 com seus 85 anos de idade. Este livro aqui, pessoal, A Rosa do Povo, ele publicou juntamente, logo em sequência do Sentimento do Mundo, no ano de 1940. A Rosa do Povo, ele vai trazer um pouco sobre o olhar do Carlos Drummond de Andrade sobre a vida, sobre a coisa, sobre as pessoas, sobre a política, sobre o ser político, sobre a personalidade, né, essa cultura política, né, que o Brasil sempre teve, na verdade que todos os povos sempre tiveram. Então aqui a gente vai poder estar percebendo um pouco sobre qual que é a visão do Carlos Drummond de Andrade. E lendo um pouco aqui desses poemas, dessas poesias, eu detectei um pouco do pessimismo, da não crença, da desesperança, muitas vezes, do Drummond, e também desse fato de que a união, sabe, a união faz a força. Então, a ideia hoje é conversar com você sobre pelo menos duas poesias que constam aqui, e aí depois eu vou trazendo mais vídeos pra gente poder estar conversando, batendo um papo sobre as poesias que constam aqui neste livro. Eu pensei em fazer a leitura toda do livro, né, e já vim aqui conversar com vocês, mas eu acredito que vale super a pena a gente se atentar um pouco para o olhar do Carlos Drummond de Andrade. Então a gente vai já fazer essa leitura, eu vou fazer a leitura e vou comentar com vocês também sobre o que eu pensei, né, que poderia, né, o que Carlos Drummond de Andrade estava tentando dizer pra gente, né, para os seus leitores. Então, essas poesias, né, drummondianas, elas são muito cobradas, né, em vestibulares, professores sempre recomendam, né, Carlos Drummond de Andrade. E aí eu quero conversar com vocês um pouquinho, então, sobre o período, né, que Carlos Drummond de Andrade também ele veio a viver. Então, o Drummond, ele nasceu ali em 1902. Só que reparem só, existiu um movimento que se chamou o movimento dos modernistas, que inclusive está escrito aqui neste livro, olha, uma breve história da literatura de John Sutherland, gosto bastante, ele vai dar um apanhado geral assim, né, das literaturas, o que aconteceu, desde Homero até o Kindle, né, que é o que ele promete, inclusive está aqui na contracapa. Então, aqui no capítulo 28, ele vai falar pra gente o ano que mudou tudo, que é o ano dos modernistas. Então, preste atenção você, que como Carlos Drummond, ele nasceu em 1902, esse ano aqui de 1922, então o Carlos ele tinha seus 20 anos de idade. E este ano, né, com esses modernistas, tiveram os pré-modernistas que aconteceu em 1890, no século XIX, que foi o fim do século, que é fim de siècle, que inclusive Otto Maria Carpo vai tratar naquele livro dele. Peguei esse livro então para mostrar para vocês, recomendo muito que vocês leiam, que o fim de siècle, o Otto Maria Carpo vai tratar em algum dos capítulos aqui deste livro. E, né, se você ainda não conhece o Otto Maria Carpo, ele escreveu uma literatura monumental, né, que são os livros que ele vai falar desde Homero até os dias atuais, os escritores que ele acha que possuíram mais relevância na literatura. E ele vai falar tanto da literatura brasileira, americana, ele vai falar de todas as literaturas. Essa literatura, né, esses livros que ele escreveu, se chama A Literatura Ocidental, História da Literatura Ocidental. Então esse aqui é o primeiro volume, tá? Que se chama Literatura Greco-Latina por Carpo. Então, vale super a pena vocês verificarem isso aí. Mas então, voltando, então os modernistas, eles tinham uma visão um pouco desconstruída sobre o conservadorismo, vamos dizer assim. Então eles queriam algo novo, eles não queriam nada engessado, eles não queriam aquilo que era dito para eles queriam inovar, eles queriam colocar na ponta, né, ali da pena, né, e da tinta aquilo que eles queriam escrever, o que
brotassem, né, de dentro deles, dos seus sentimentos, daquilo que eles pensavam, dos seus próprios corações. Então eles não queriam, né, que se você escrever assim em seu livro, ele vai ser perseguido, você pode ser preso e tudo mais. Então eles queriam mesmo ser sinceros quanto aos sentimentos deles, quanto às visões de mundos e tudo mais. Então os modernistas, né, então vem disso de moderno, vem daquilo, né, de que se atualizou. Então olha só que interessante. E aí, o John Sutherland vai dizer assim pra gente, que os escritores, todos desse período, do mundo inteiro, pareciam ter adquirido uma espécie de inconformismo criativo, uma ruptura de hierarquia. Então aí ele vai citar, né, aqui alguns escritores, como o James Joyce, com Ulisses, e também outros escritores como Eric Ibsen, Walt Whitman, George Bernard Shaw e Oscar Wilde. Desses escritores, apenas o Oscar que eu conheço. Então aqui nesse livro vai tratar um pouco pra gente também, né, sobre os modernistas, que nos ajuda a compreender um pouco as obras, né, então aqui do Carlos Drummond de Andrade e também de outros escritores brasileiros. Então aqui no Brasil nós tivemos duas fases do modernismo, que foi a primeira fase, nós temos escritores, né, a partir de 1928, como José Américo de Almeida, com seu livro A Bagaceira, temos Vinícius de Moraes, com sua obra Ariana, a Mulher, Graciliano Ramos, com Angústia, São Bernardo, José Lins do Rego, com Banguê, Jorge Amado, com Suor, Terra Sem Fim. E também temos o Carlos Drummond de Andrade nas poesias, que foram suas primeiras obras, na primeira fase. Só que na segunda fase, a gente possui o Carlos Drummond de Andrade novamente, com essas obras, e nós temos também outros escritores, como a Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, e aí acabam repetindo também, né, aqui alguns escritores, porque aí alguns escritores escreveram, né, a partir de 1928, alguns livros, mas depois de 1930, que marcou então a segunda fase do modernismo aqui no Brasil, eles também acabaram publicando seus livros, né, que acabou então sendo aí um prazo curto de 2 anos, então, né, os escritores, né, ativos acabam publicando mais livros. E aí, algumas das características que marcaram, então, o modernismo aqui no Brasil foram, até dei uma pesquisada, valorização da liberdade, então da liberdade do pensamento, de se escrever aquilo que se deseja, aquilo que se gosta, né? Então, alguns se dão muito bem com a poesia, outros se deram muito bem com a crônica, outros com a prosa, teatro e por aí vai. O nacionalismo crítico, ou seja, né, a oportunidade de criticar a terra em que se pisa. Então, se eu não estou gostando, né, do sistema de saúde, né, eu posso escrever algo, mesmo que eu não fale, né, olha, estou criticando sobre a saúde do Brasil, né, com as próprias palavras, nas entrelinhas, né, os modernistas trouxeram isso então, de poder estar escrevendo aquilo que eles gostariam, desejassem, né, que melhorassem. E eles colocam isso como crítica. E isso, né, sobre a saúde ou sobre o transporte público e por aí vai. Nós temos também a ironia e provocação, né, aquilo de indagar, né. Existe muito, né, aquela frase, né, dando uma espreitada, dando uma agulhada, sabe? Tipo isso, né, colocar o dedo na ferida do outro. Então ter essa ironia, estilo um cinismo, ruptura com o tradicionalismo, então é aquilo que eu disse, né, de não seguir muitos padrões, né, de não ter muitas ligações, ter que falar somente sobre um determinado tempo, seguir sempre o mesmo roteiro, de sempre, né, o casal ali, eles ter que se encontrar, se enamorarem, quando a menina deixa a pasta com um monte de folhas voarem, o rapaz ir lá e ajudar ela, e os dois pegam na mesma folha, e eles se olham, e fica tudo certo entre os dois, a gente já sabe até o final. Então, um exemplo, né, disso que eu dei. Então, ruptura com o tradicionalismo, né, esse é um exemplo. E aí, uma das características também, na verdade, né, um movimento que acabou marcando dentro desse movimento modernista aqui no Brasil, foi uma semana que se chamou Semana da Arte Moderna, que aconteceu ali por volta de 1922, que inclusive, né, teve ali os seus participantes e organizadores como Tarsila do Amaral e Mário de Andrade. E olha só que interessante, o Mário de Andrade é esse Mário de Andrade, né, que trouxe então
boa parte das obras do Jorge Luiz Borges aqui para o Brasil. Então, Mário de Andrade que apresentou, né, esse intelectual argentino aqui para nós brasileiros, né, plantou a sementinha, né, e hoje nós que somos brasileiros, né, devemos agradecer o Mário de Andrade por nos apresentar o Borges aqui no Brasil. Falamos tanto, né, sobre os modernistas, mas aí eles acabaram então tendo a sua maturidade nos anos de 30 a 40, 1930 a 1940, mas aí eles deixaram então, né, com esses grandes escritores brasileiros que acabaram surgindo, deixaram então de ser os escritores modernistas e passaram a escrever mesmo poesias que fossem modernas, obras que fossem modernas, aquilo que abrangia não apenas o que estava acontecendo no mundo, mas que estava acontecendo no local em que se vivia. E aqui neste livro que eu possuo, que eu gosto bastante, que é uma enciclopédia da literatura brasileira, eu tenho da literatura universal também, e eu gosto muito das duas, é que aqui vai falar então, um fato muito interessante é que o Drummond, ele fez algumas traduções, além de escritor, né, poeta, ele foi prosador também, ele escreveu, na verdade ele fez algumas traduções, como por exemplo as obras de Balzac, do Proust, do Garcia Lorca. Eu tenho até uma obra aqui do Garcia Lorca, vou mostrar para vocês, que chama-se La Casa de Bernarda Alba, A Casa de Bernarda Alba, muito bacana. Inclusive, assim que eu finalizar, né, de fazer a leitura, uma peça de teatro, vou trazer aqui para vocês. Eu não sabia, né, que o Drummond, ele tinha feito, né, essa tradução aqui para o Brasil dessa obra. E antes do Carlos fazer a publicação desse livro, em 1940, eles estavam passando, né, então ouviam falar, né, sentiam também as dores da Segunda Guerra Mundial. Então, aqui nesse livro, além de falar também um pouco a respeito de política, a gente tem também, né, um Drummond político, né? Ele se simpatizava mais, né, com as ideias do comunismo, tá, pessoal? E só que depois isso não durou muito tempo, e como muitos escritores, né, dos tempos passados e até mesmo desses tempos, né, eles foram muito alvos, né, de críticas, né, inclusive, né, as pessoas que publicam os seus livros, né, enfrentam isso, né, até mesmo, né, como fim de melhora. Não levem isso pro lado pessoal, mas apenas vezes como fim de melhora. Drummond também, né, encontrou isso na sua caminhada. Inclusive, um poema seu que deu muito o que falar para os críticos daquela época foi o poema No Meio do Caminho. Olha só. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema foi alvo de muitas críticas, e aí, ao longo de seus 85 anos de vida, o Carlos Drummond, então, né, escreveu muitas coisas, recebeu muitas críticas, fez parte, né, dessa reconstrução, da representação da literatura brasileira, só que, contudo, a sua filha, ela veio a falecer em 1987, e aí somente 12 dias depois da filha dele ter falecido, que se chamava Maria Julieta Drummond de Andrade, o Carlos Drummond veio a falecer também muito abatido pela morte de sua filha. Então, que triste, né? Mas as obras de Drummond, né, foram aí traduzidas, foram também, né, convertidas para cinema e literatura, inclusive, né, até mesmo representações na cultura brasileira. E é isso aí, pessoal. Então, assim, tiveram muitas coisas, né, para falar um pouco a respeito de Carlos Drummond de Andrade, já nesse início, para a gente poder se acostumar um pouco com a obra drummondiana e com essas poesias. Então, vou guardar aqui esses livros que me surgiram de apoio para poder estar conversando aqui com vocês. E aí, de fato, a gente agora vai iniciar, então, agora a gente vai iniciar, de fato, então, essa leitura, então, as leituras, na verdade, então, das poesias drummondianas. Então, essa minha edição é da editora Record, tá aqui no cantinho. E vamos lá, então, para o primeiro poema. O primeiro poema se chama assim: Consideração do poema. Vamos lá. Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne ou qualquer outra que todas me convém.
As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem, no céu livre por vezes um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. Olha só que interessante, né? Eu gostei muito dessa segunda parte desse poema que diz o seguinte: as palavras não nascem amarradas. Isso quer dizer muitas vezes que o que brota, né, dentro da gente, ela não está amarrado de todo. Muitas vezes as circunstâncias que estão do lado de fora fazem com que a gente amarre as palavras dentro da gente. Então, existe até aquele ditado, né? O falar é prata, mas o silêncio é ouro. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então isso a gente, apesar de estar tudo solto, né, as palavras não nascerem amarradas dentro da gente, do lado de fora nós precisamos amarrá-las. Porque senão nós podemos, né, criticar uma pessoa de uma forma injusta, nós podemos soltar uma palavra que não vá abençoar outra pessoa, nós podemos falar uma palavra, né, que vai fazer com que a pessoa tome uma decisão diferente da qual ela toma habitualmente. Mas por outro lado também, existe o ponto positivo, né, da gente soltar aquilo, se for bom o que estiver dentro da gente, no sentido de que uma palavra pode ajudar a outra pessoa, pode reerguer a outra pessoa. Mas nesse sentido aqui, eu acredito que o Drummond estava falando a respeito disso, né? Então as palavras não nascem amarradas, né? Nós que temos que amarrá-las, porque senão nós, dependendo do que a gente for falar, a gente pode ajudar ou a gente pode destruir. A gente pode construir ou a gente pode destruir. A segunda linha diz: elas saltam, se beijam, se dissolvem. No céu livre por vezes um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. Então olha só quantas características que Drummond vai trazer aqui pra gente sobre como que as palavras elas podem ser. Elas saltam, ou seja, elas saltam, pode ser como um leão para cima de uma pessoa ou para cima de nós mesmos. Ou pode ser, né, um salto de um gatinho, né, querendo o amor do seu próprio dono. Então aí vai de cada pessoa como que está falando, né? Como que cada um vai manejar as suas próprias palavras. Se beijam, né? Então aqui a gente se recorda, né, daqueles casais ou daquele encontro maravilhoso, né, daquela paixão, se beijam. Aqui tem muito, né, de paixão, de amor, de carinho, né, do pai para com o filho, dos cônjuges mutuamente, do neto para com o vovô. Então aqui tem muito de carinho, né? As palavras elas se beijam, se dissolvem, né? Então dissolver, como que nós poderíamos dizer algo que se dissolve? Algo que se dissolve com nas mãos, né? Uma areia, né? Você tá lá na praia, pega areia com água, a areia vai para baixo, né? Dissolveu ali na sua mão, foi embora. Então tem coisas, né? Tem palavras que elas se dissolvem, né? Elas não são levadas até o fim. No céu livre, por vezes, um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. Uau! Você já disse algumas palavras que são autênticas? Eu pretendo dizer sempre palavras que são autênticas, que não precisam ser reproduzidas pelos outros, mas que são por mim mesma. Uma pedra no meio do caminho, que daremos a continuidade. Ou apenas um rastro, não importa. Estes poetas são meus, de todo orgulho, de toda precisão se incorporaram. Ao fatal meu lado esquerdo, furto a Vinícius, sua mais límpida elegia. Bebo em Murilo, que Neruda me dê sua gravata chamejante. Me perco em Apolinaire, adeus Mayakovsky. São todos meus irmãos, não são jornais, nem deslizar de lancha entre camélias, é toda a minha vida que joguei. Então aqui me parece que Carlos estava dizendo um obrigado por todos aqueles dos poetas que ele bebeu da fonte, que ele leu o livro, que ele se inspirou, que ele gostou mesmo, né, de ter a companhia desses escritores ao longo da sua vida. Então, tanto é que ele disse o seguinte: de todo orgulho, ou seja, né,
quando um pai fala, eu me orgulho do meu filho, né? Porque esse filho tá dando prazer à alma desse pai, tá dando alegria, tá seguindo no caminho bom. Então acredito que é nesse ponto que o Drummond está falando. Estes poemas são meus, é minha terra e é ainda mais do que ela. É qualquer homem ao meio-dia em qualquer praça, é a lanterna em qualquer estalagem, se ainda as há. Há mortos, há mercados, há doenças, é tudo meu. Ser explosivo sem fronteiras, por que falsa mesquinhez me rasgaria? Então veja bem, aqui é um poema é uma estrofe, né? De aceitação daquilo que se tem em suas mãos, daquilo que se tem patente aos olhos, daquilo que a realidade lhe impôs. Então ele disse: há doenças, há mercados, há mortos, é tudo meu. Ser explosivo, sem fronteiras. Então é como se ele aceita o seu país, sua gente, com as condições que ela possui. É que o país, que aquela sociedade estava lhe apresentando, que estava lhe dando. Tanto é que ele disse, estes poemas são meus. Ou seja, uma forma dele colocar no papel aquilo que a realidade estava lhe impondo, aquilo que a realidade estava lhe dando para ser seu. É minha terra e é ainda mais do que ela. É qualquer homem ao meu dia, em qualquer praça. Que se depositem os beijos na face branca, nas principiantes rugas. O beijo ainda é um sinal, perdido embora, da ausência de comércio, boiando em tempos sujos. Poeta do finito e da matéria, cantor sem piedade, sim, sem frágeis lágrimas, boca tão seca, mas ardor tão casto. Dar tudo pela presença dos longínquos, sentir que há ecos, poucos, mas cristal, não rocha apenas, peixes circulando sob o navio que leva esta mensagem, e aves de bico longo conferindo sua derrota e 2 ou 3 faróis últimos, esperança do mar negro. Essa viagem é mortal e começá-la a saber que há tudo, e mover-se em meio a milhões e milhões de formas raras, secretas, duras. Eis aí meu canto. Ele é tão baixo que sequer o escuta ouvido rente o chão, mas é tão alto que as pedras o absorvem. Está na mesa aberta em livros, cartas e remédios, na parede filtrou-se. O bonde, a rua, o uniforme, o colégio se transformaram, são ondas de carinho te envolvendo. Aqui ele vai falar, né? Dar tudo pela presença dos longínquos. Então é como se fosse um sentimento de saudade pelas pessoas que moram longe. Então ele vai falar aqui sobre navio que leva esta mensagem e aves de bico longo conferindo sua derrota e 2 ou 3 faróis últimos. Então, nesse período aqui, né, inclusive a Rosa do Povo vai falando um pouco, né, sobre a política, né, alguns estudiosos falam que o Drummond ele vai focar um pouco também sobre essa questão política. Então, quando ele fala, né, sobre o navio que leva essa mensagem, então antes não existia, né, nesse período não existia, né, os e-mails, né, o WhatsApp, o Instagram, que se acontece uma guerra em outro lugar, a gente já fica sabendo dentro do mesmo dia. Então aqui é totalmente diferente, né? Eram cartas, né? Então eu tinha que escrever com pena, papel, caneta, depois surgiu, e mandar, né, para os outros. Então, para esse transbordo, né, era navio. Então, quanto tempo, né, que depois chegava a mensagem, depois de uma guerra eclodir e tudo mais. Então, acredito que ele está falando sobre isso aqui. Esperança do Mar Negro. Essa viagem é mortal e começá-la. Saber que há tudo e mover-se em meio a milhões e milhões de formas raras, secretas, duras. Eis aí meu canto. Então, sabe aqueles passarinhos que tem um canto triste? Eu senti nisso aqui do Drummond. Então é um canto triste porque talvez não dê tempo de avisar, né, aqueles que estão longínquos, como ele bem disse aqui, como ele mesmo disse aqui. Então às vezes não dá tempo e a saudade. Então ele no final ele disse, eis aí meu canto. Sentimento de tristeza, de uma certa desesperança, de conformismo, de que a vida, de fato, ela é assim, a gente não consegue estar mudando a vida.
Se quisermos mudar, nós temos que mudar, porque a vida ela não muda para adequar a qualquer ser humano, afinal de contas, então o mundo estaria totalmente diferente. E aí ele continua. Como fugir ao mínimo objeto ou recusar-se ao grande? Os temas passam, eu sei que passarão, mas tu resistes. E cresces como fogo, como casa, como orvalho entre dedos, na grama que repousam. Então eu achei muito linda essa parte. Os temas passam, eu sei que passarão, mas tu resistes. Então, o que poderia ser temas aqui? Eu acredito que eu preciso me aprofundar um pouco mais também, né, nas obras do Drummond, mas eu estou fazendo leitura, né, com a minha visão do que poderia ser e também trazendo uma visão pessoal, mas os temas. Então, quais são os temas que Drummond poderia estar falando aqui? Os temas poderiam ser, né, sobre a guerra, sobre a situação atual do seu país, os temas da sua própria vida. Temas podem ser variados. Então ele disse, os temas passam. Então, eu acredito que ele está falando que apesar dos temas existirem, esses temas às vezes não irem de acordo com a nossa realidade, daquilo que a gente gostaria de ter, de tema, eles passam. Ou seja, é como se ele estivesse, né, vendo uma ferida e quisesse amenizar essa ferida. Como se ele quisesse falar, olha, tudo passa. Então, a tristeza, o choro, a fome, como a guerra, ela sempre assola, ela passa, né? É um tema e ela vai passar. Eu sei que passarão, mas tu resistes. Ou seja, né, dando um sentimento de fé, uma forma de força para quem estava ouvindo, ou talvez seria algo que ele queria ouvir, que o Drummond queria ouvir e que ninguém falasse. E aí, através de poesia, ele conseguiu colocar dessa forma que o consolasse. E cresces como fogo, como casa. Ou seja, como fogo. Vocês já viram fogo, vídeos de fogo, né? Em selva, em floresta. Ou seja, alastra, pega uma força e depois, né, para os bombeiros, para a água ir lá, né, e apagar aquele fogo, é muito difícil fazer o controle. Ou seja, ele está dando aqui um sentimento de raiz, algo que possa durar, como casa. Então, você tem uma casa, você tem um apartamento, você tem um lugar para morar? Pois então, como casa, um lugar de refúgio, um lugar construtivo, um lugar onde você se refugia em momentos totalmente onde lá fora, né, da porta para fora, tá tudo um caos. Mas em casa, está-se seguro, ou em casa, né, você tem aquela proteção do sol escaldante, né, que o nosso Brasil possui, da chuva, do trovão. E aí ele continua, como orvalho entre dedos na grama, que repousam, né? Então o orvalho, ele vem muito, né, naquela hora da manhã, bem cedinho, não sei o horário, acredito, a partir das 5, acredito que o orvalho vem. É como se fosse uma chuvinha bem fininha, e aí a gente percebe só nas gramas. Ou seja, o orvalho, ele tem essa visão de renovo, né? Inclusive, né, aquele verso bíblico que fala que o choro pode durar a noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então ele vem com um sentimento de renovo, de renovação da esperança, um novo olhar a partir daquele outro dia. Então o orvalho vem para refrescar a memória, refrescar a sua visão sobre o mundo e por aí vai. E aí ele continua, já agora te sigo a toda parte, te desejo e te perco. Estou completo, me destino, me faço tão sublime, tão natural e cheio de segredos, tão firme, tão fiel, tal uma lâmina, o povo, meu poema, te atravessa. Então o povo, aqui nesse último verso, parece que eram também uma razão para a escrita de Drummond. Então essas foram as reflexões que eu tirei da primeira poesia, da Rosa do Povo. E agora então vamos para a segunda poesia, que ela chama-se Procura da Poesia. Então, olha só para vocês verem. Marquei bastante, eu achei muito interessante, e aí eu vou comentar com vocês também sobre a minha visão sobre esse poema, tá? Então vamos lá. Diz assim:
Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesias com o corpo, esse excelente, completo, confortável corpo, tão infenso à efasão lírica. Então, ele disse, não há criação nem morte perante a poesia. Eu fiquei pensando, uau, mas por que ele pensa que não existe nem criação nem morte perante a poesia? Eu fiquei aqui matutando um pouco, né? Pensando. Por que não há criação nem morte perante a poesia? E aí eu cheguei a uma conclusão que eu vou precisar da ajuda de vocês, e o que vocês entenderam, vocês colocam aqui embaixo nos comentários. O que eu entendi é que, pelo que ele disse, né, não há criação nem morte perante a poesia, é que pode ser aquilo que é vida pra mim, aquilo que eu acho que é excelente pra mim, vida, às vezes pode ser morte na visão da outra pessoa, às vezes não pode ser um sinal de felicidade na vida da outra pessoa, e vice-versa. Então, a poesia é onde o escritor, o poeta, ele coloca a sua visão de mundo, o que é que ele pensa, em palavras em sua poesia, certo? Então, quem vai ler aquilo ali, dependendo de como está se sentindo, de como está a sua vida no momento, ela pode ler ou com olhos bons, ou com olhos concordando na sua dificuldade, na sua escuridão, podemos dizer assim. Então, acredito que é nesse sentido que Drummond está falando, que não existe vida ou morte, ou que não existe felicidade ou tristeza na poesia, vai decidir do momento que você vai estar lendo essa poesia. E ele prossegue, diante dela a vida é um sol estático. Ou seja, diante da poesia, a vida é um sol estático. Ou seja, o sol, essa estrela que ilumina nossa vida, né, nossos dias, é estático diante da poesia. Mas aí ele não está falando do sol propriamente dito. Ele está falando que a vida é um sol, só que estático. O que ele está querendo dizer com isso? Que eu entendi. Então, diante da poesia, a vida é como se fosse, né, um sol, a vida é grandiosa, a vida é valiosa, assim como o sol é também, só que ela fica estática. A vida, ela fica estática diante da poesia. O que é uma coisa estática? Fica de uma forma contemplativa, fica algo inativo, que não consegue dar ali uma reação. Então, a poesia, ela tem essa característica de fazer com que a gente fique em estado contemplativo, entre em um estado de que você não tem um fim para aquelas conclusões. Você vai vivendo, você vai se lembrando da poesia, aquelas poesias vão fazendo sentido, depois acabam não fazendo muito mais sentido, mas ela não acaba ali em você. Ela vai fazer um sentido depois, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a um dia. E às vezes pra você ela não vai fazer nenhum sentido, mas pro outro, pro seu vizinho, ela vai fazer extremamente sentido. E ele continua, não aquece e nem ilumina. Então a poesia ela faz isso. A vida, diante da poesia, a vida é um sol estático. Não aquece e nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faça as poesias com o corpo. Esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica, ou seja, né, aquilo que não se deixa penetrar, aquilo que não se deixa se comover, se entranhar, né, infenso à efusão lírica. Então aqui ele está falando a respeito, né, não sei se ele está falando do corpo material mesmo, mas eu acredito que seja do nosso ser por dentro. Que muitas vezes, né, nós ficamos infensos em relação à poesia, dela não fazer tanto trabalho quanto poderia fazer na nossa vida. E ele diz, tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. Nem me reveles teus sentimentos, que se prevalecem no equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Então achei duas frases muito interessantes que ele disse. Nem me reveles teus sentimentos. Então aqui ele
pelo esse última estrofe, né, das últimas linhas e essa, parece que ele está falando, né, dando uma conotação ali, né, de algo mais amoroso, né, mais chegado, em que ele tem muita intimidade ali, né, com o cônjuge, né, com a pessoa que ele possui compromisso. Então, tá? Convenhamos aqui nesse caso. Ele diz: não me reveles teus sentimentos. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Eu achei, uau! O que ele estava falando ali naquele momento, a pessoa, naquele momento, né, um momento pessoal de ambos, né, o que pensas e sentes ainda não é poesia. Uau, será que com o tempo o que a pessoa pensaria ou sentiria seria uma poesia? Fiquei assim, né, pensando o que é que poderia ser de fato essa aqui, que essa aqui me pegou de fato. Achei ao mesmo tempo interessante, eu fiquei um pouco assim, do que poderia ser que ele está falando, de pessoas normal, né, civis, ou também, né, de cônjuges, né, de pessoas que estavam ali apaixonadas. Não cantes tua cidade, deixa em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor de mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, a chuva e noite, fadiga e esperança nada significam. A poesia, não tires poesia das coisas. Elide sujeito e objeto. Eu achei tão lindo essa frase. A poesia, e ele colocou entre parênteses, como se fosse algo para a gente estar relembrando, para a gente não se esquecer. Ele colocou: não tire a poesia das coisas, não tire o brilho, não tire esse desejo, né, essa paixão, essa alegria. Não tire a poesia, o ato de reflexão, do apaixonar-se das coisas. Sobretudo, né, claro, das pessoas. E ele prossegue: não dramatizes, não invoques, não indagues, não percas tempo em mentir, não te aborreças. Uau, que incrível! Primeira vez que eu li isso, eu disse: uau, quanto tempo eu perdi não lendo Drummond de Andrade. Então, olha só, precisa de explicação essa? Pra mim, eu precisei de explicação. Então, eu quero compartilhar com vocês. Então, ele disse: não dramatizes. Então, quantas e quantas vezes, né, leitores, nós venhamos a dramatizar algumas coisas que às vezes não precisava de dramatização, né, de colocar, né, existe, né, uma frase também que fala caçar chifre na cabeça de boi, não sei, chifre na cabeça de cavalo, na verdade. Então, quantas vezes, né, nós procuramos às vezes problemas, mas a gente tem que simplificar a nossa vida, a vida de leitor, a vida pessoal. Então, não dramatizes, não invoques, não indagues. Quantas vezes nós indagamos coisas, né, que só o tempo às vezes vai falar, só a situação às vezes vai falar. Tem situações que sim, a gente precisa, né, indagar, a gente precisa saber. Mas tem situações, principalmente quando é relação à vida de outras pessoas, às vezes aquilo só vai gerar mais conhecimento sobre a vida das outras pessoas, mas às vezes nem vai acrescentar em nada na nossa vida. Às vezes a gente não vai poder ajudar em nada na situação do outro. E às vezes a gente fica participando de rodas de coisas que não vão acrescentar em nada. Então, Carlos vai dar essa dica: não indagues, tem coisas que não é para serem indagadas. Não percas tempo em mentir, né? Mentir para o próximo, mentir para Deus, mentir para si, mentir para as coisas. Não te aborreças. Então, com o outro, com você mesmo, andar na linha reta, né? Isso vai fazer com que muitas vezes a gente não se aborreça com as coisas, com os fatos em si. E aí ele prossegue: teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. E aí eu até coloquei aqui uma anotação que nessas últimas duas linhas eu achei interessante, porque ele disse, né, sobre esqueletos de família, e é como se o eu hoje, né, dele ter falado esqueletos de família,
com caprichos, com as vaidades, com isso que ele falou aqui, né, do dramatizes. É como se, né, tudo isso vai passar, como o rei Salomão disse, né, vaidade das vaidades. Então tudo isso vai passar. Então Carlos Drummond tá falando, olha, desaparecem na curva do tempo. Então, se vocês repararem, né, vocês estão andando numa avenida aí na sua cidade, no seu bairro. Mas aí vai chegar um momento que vocês vão ter que fazer uma curva e vai existir uma esquina que você vai ter que virar para você chegar até a sua casa. Então é como se ele pegasse a vida como essa rua. Você tem uma linha reta na sua vida, né? Você tem a sua casa, você tem a sua família, você possui a sua saúde, você possui seu carro, você possui todos os seus bens ali naquela rua. Mas chega uma hora da esquina, a qual você nem eu, a gente não sabe quando, que, né, vai chegar um momento que na curva do tempo é algo vai acontecer, né, assim como o Carlos, né, aconteceu com o Carlos, aconteceu com tantos outros escritores e personalidades, vai acontecer da morte chegar, né? Então a gente às vezes não gosta de refletir sobre essas coisas, né? Mas eu particularmente eu gosto porque dá a reflexão daquilo que a gente está fazendo hoje, daquilo que eu estou fazendo hoje. Inclusive o rei Salomão tem um versículo que fala que é melhor você ir em uma casa onde há choro do que onde há riso. Porque onde há riso você esquece de seus problemas, né? Mete o pé nas coisas erradas, faz as coisas que não deve, fala aquilo que não deve. E quando você fica perto de pessoas às vezes que tá triste, que passou por uma situação difícil, você se lembra que do pó você veio e do pó você vai voltar. E isso que me trouxe essa reflexão. E aí o outro poema dele diz: não recomponhas tua sepultada e merencória infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Que se dissipou não era poesia, que se partiu o cristal não era. Uau! Então nessas duas primeiras linhas ele disse, né? Não se recomponhas tua sepultada e merencória infância. Então aqui nas duas primeiras linhas eu achei muito interessante o que ele disse, né? Não recomponhas tua sepultada e merencória infância. Ou seja, né, esse recomponhas é aquilo de recompor, de trazer à existência aquilo que já se foi. É aquele ato de ficar lembrando, remoendo, trazendo à memória aquilo que deveria já ter se passado. Então ele disse, não recomponha, não traga de novo, não venha, não fique trazendo à existência tua sepultada. Então sepultado é aquilo que está morto, enterrado, que jaz no pó. E merencória, triste, melancólica, infância. Então aqui infância, eu acredito que pode ser tanto a infância mesmo, né, do estado da pessoa, infância, né, que existe o período, né, de todos os seres humanos da infância, mas existe infância também no sentido de que até a gente aprender, apesar de sermos adultos, até a gente aprender alguns ensinamentos, a gente ainda está na infância. Então acredito que essa infância aqui também é no sentido de até a gente aprender algo, a gente vai ser um infante naquela área, né? Não de coisas às vezes óbvias, né, que todo mundo fala, que todo mundo alerta, mas de algumas experiências, eu não sei vocês, mas de algumas experiências que às vezes são muito pessoais e que às vezes que pode ser óbvio, bom senso para o outro, né? Às vezes ainda não é para nós e a gente precisa estar aprendendo, né? E assim vice-versa. E aí ele disse, não osciles entre o espelho e a memória da dissipação. Então eu até coloquei aqui um ponto de interrogação, porque eu fiquei pensando bastante mesmo sobre isso. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Então hoje, depois de ter lido, né, aqui essas linhas, eu fico pensando entre o espelho, né? Então hoje nós temos o espelho, né? Nós temos uma câmera frontal. Então hoje a gente consegue ver quem nós somos, né? Se, opa, minha sobrancelha ela tá bagunçada, ou meu cabelo ele precisa, né? Tá bagunçado, eu preciso arrumar ele, colocar ele atrás da orelha, ou, ah não, essas são as minhas características. Então a gente consegue ver o que aparece no espelho pra gente, né? Então vai refletir a nossa própria imagem.
Então aqui ele diz, não oscile entre o espelho e a memória em dissipação, né? Então dissipação é aquilo que a gente viveu, já viveu, mas tá dissipando na nossa mente, sabe? Tá se esvaindo. É como se você tentasse se lembrar das suas memórias de quando você tinha 2 anos de idade. Então, provavelmente você não vai se lembrar, porque a memória entra em dissipação. Ela vai passando, você não vai conseguindo guardar tudo aqui dentro da memória. Mas se você se recordar do que você fez ontem, é mais provável daquilo que você se recorde. Então, acredito que é sobre isso que Carlos está falando. Não osciles entre o espelho do que você vê hoje e na memória em dissipação, daquilo que você guarda, às vezes bem longe ainda, da sua memória. Então aquilo que muitas vezes você fez, daquilo que você viveu, dos erros que cometeu, dos acertos também. Então às vezes, vamos lá, vou tentar sintetizar aqui esse meu pensamento, vou tentar tirar daqui e colocar em palavras. Então, o que eu acho que Carlos está tentando falar é aquilo que se passou no passado, aquilo que aconteceu no passado, que você viveu, que você teve que experimentar para você ter uma autoridade hoje, ou que você errou, que você tentou consertar ou já consertou, mas que foi no passado, não oscile essa memória, não tente colocar aquilo que se passou como se fosse você hoje, como aquilo que você olha hoje no espelho e se vê. Então, aquilo que se passou no passado serviu de aprendizado, serviu para evolução, serviu para aprendizado, serviu para crescimento, serviu para você saber perdoar os outros, perdoar a si mesmo também. Mas não auxilie, não traga, não acho que aquilo lá do passado é você no de hoje. Eu acho que seria mais ou menos isso que ele também está querendo falar. Mas vocês, por favor, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam aí dessa colocação, tá bom? Se vocês já leram ou não leram, leiam aí e coloquem aqui embaixo nos comentários, tá? Então vamos dar o prosseguimento. Ele disse o seguinte também, que se dissipou não era poesia, que se partiu, cristão não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero, há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceita-o como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Uau! Que poema! Esse, sem dúvida, é um dos meus melhores poemas que eu li até hoje e desse livro até agora. Uau! Então vamos tentar colocar em palavras o que Carlos colocou na sua poesia, gente, tão bem. Então vamos lá, né? A primeira linha diz, penetra surdamente no reino das palavras. Então, surdamente, surdo, né? Aquilo que não se ouve, né? Então, quando a gente está com tampão nos ouvidos, né? A gente não ouve. Então, penetra surdamente no reino das palavras. Então, reino das palavras, né? Então, as palavras estão falando demais. Tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas falando, dando ideias, e você vai entrar surdamente naquele sentido de que eu não vou falar, eu vou ouvir, eu vou escutar, eu vou ver o que tem-se a dizer para mim. E aí ele disse na segunda linha, lá estão os poemas que esperam ser escritos. Então, muitas vezes, o surdamente, você não fala muito, mas você ouve muito, ou seja, ali estão muitos reinos de palavras, né? Basta você detectar aqueles que se assemelham com seus valores, com seus princípios, aqueles que são bons. E você ouvindo, você surdo, né? No sentido de que, para você mesmo, né? No sentido você está surdo, mas você ouvindo aquelas coisas dentro de você mesmo, lá estão os poemas que esperam ser escritos. Então,
Aqui tem muito dessa questão das pessoas que são mais reservadas, tímidas e introspectivas, sabe? Então, a gente tem muitos introspectivos, como a autora do Harry Potter, a gente tem o Steve Jobs, a gente tem outras pessoas, né, que construíram impérios, ao serem pessoas que preferiam ouvir mais do que falar. Então, assim, essas pessoas, eu acredito que dentro delas, elas tinham um reino de palavras muito grande, porque elas não eram de falar muito, elas mais ouviam do que falavam. Então, a capacidade delas de observar o contexto, o ambiente, as coisas, a situação, de começar a criar, né, narrativas, imaginações, e se isso acontecesse, fizeram com que elas são o que são hoje. Então, eu acredito que esses exemplos dá a entender isso que o Carlos está falando aqui. E ele disse: estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ou seja, não causa confusão se você conviver com esse reino de palavras que existe dentro de você mesmo. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Então, vamos pegar aí o exemplo da Rowling, da autora aí de Harry Potter. Ela conviveu com aquela história. Ela se apaixonou pelo menino Harry. Ela se apaixonou pelo menino Malfoy. Ela se apaixonou por todos os personagens. Ela se apaixonou pela história, pelo enredo, pelos livros sendo lançados. Ela se apaixonou pelo processo, tudo que estava ali dentro da cabeça dela. Então é isso que ele está falando. Convive com os teus poemas, convive com aquilo que está dentro de você. Nem aquilo que precisa ser trabalhado, ser moldado, ser jogado fora, com certeza. Mas aquilo que é bom, aquilo que te torna autêntico, aquilo que faz de você ser você, aquilo que só os ensinamentos que às vezes você observando as situações trouxe para você. Então, olha, convive com os teus poemas antes de escrevê-los. E aqui também a gente traz, eu fiquei pensando, né, convive com você mesmo, convive com aquilo que você é, antes, né, de ter aceitação de terceiros, ou antes, né, de expor a sua opinião para terceiros. Então, olha só que interessante. E aí ele disse: tem paciência, se obscuros. É aquilo que eu disse, né? Não é porque existem, né, às vezes palavras dentro de você que vai ficar ali. Tem coisas que precisa, né, ser trabalhado, ser jogado fora, ser lançado fora, porque não é algo construtivo, que te abençoa, que vai abençoar os outros. E aí ele disse: calma se te provocam. Uau, eu achei muito provocativa essa daqui dele, porque ele pede calma. Então, quantas vezes, né, dentro de nós que somos leitores, às vezes tem coisas que nos provocam, tem coisas que às vezes a gente acha que o outro é melhor do que nós, tem coisas que a gente se diminui também. Então, ó, calma, se te provocam. Espera que cada um realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Então, sabe aquilo que eu falei? Olha, não vou falar aqui, senão eu acho que eu vou perder aquilo que realmente... Sim, então eu acredito que é isso, que muitas vezes aquilo faz tanto sentido dentro do ser humano para ele mesmo, que se às vezes ele colocar para fora, às vezes as pessoas não vão entender. E aí as pessoas não entendendo, ele com medo do julgamento acaba achando que aquilo não é algo verdadeiro, não é algo que merece relevância. E logo depois aparece uma outra pessoa com o mesmo pensamento, falando a mesma coisa. Só que como você decidiu renegar aquilo que às vezes fazia tanto sentido pra você e você convivia com aquilo, né, com seus poemas muito bem, você acaba perdendo a oportunidade de ter sido você, às vezes, a primeira pessoa a fazer aquela coisa boa, a abençoar os outros com aquele seu ensinamento. Então, é esse sentido que eu acho que o Carlos também disse, de espera que cada um se realize e consuma seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Então, às vezes, nem é sempre com palavras que a gente vai conseguir mostrar o nosso, às vezes, potencial, aquilo que a gente sabe, e às vezes é justamente com o silêncio.
E ele fala: não forces o poema a desprender-se do limbo. Então, sabe aquela coisa assim de script, né? Aqueles livros de script, aqueles poemas de script, aquelas falas encorajadoras de script. Pois então, é estilo isso, porque foi algo meio que forçado. Foi algo que todo mundo já sabe. Não foi algo novo, que vai ajudar os outros, ou que vai me ajudar também, que vai nos ajudar, que vai fazer uma coisa nova. Porque foi algo que foi forçado. Eu tive que tirar de mim forçado, de dentro de mim forçado. Eu tive que ir lá, ficar buscando, será que é isso, será que é aquilo outro? Então, quando não é algo forçado, aquele ensinamento não é forçado de dentro da gente mesmo, vem com muita fluidez, e aí você consegue colocar na ponta do papel, na ponta da caneta, tudo aquilo que realmente está se passando, e você começa a colocar tão bem uma experiência mesmo sobre isso, comigo mesma, em relação a diário. Então eu tenho um diário e tenho também um caderno de desenvolvimento pessoal. Tenho esses 2 cadernos em que eu escrevo. Então, gente, eu não escrevo no meu caderno de desenvolvimento pessoal todos os dias. Porque o ensinamento que eu tive, por exemplo, na semana passada, eu tô com ele até hoje, trabalhando para que eu desenvolva esse desenvolvimento até hoje. Então, às vezes eu tô com uma dificuldade em tal aspecto, eu sinto às vezes aquele sentimento e eu coloco no papel, quando ele está assim, à flor, quando eu não estou conseguindo, quando tá um fluxo muito grande. Então, e no diário também é assim. Então eu gosto de desenhar no diário, eu gosto de escrever no diário. Nem sempre eu escrevo, às vezes eu só desenho, eu só coloro. Então assim, e vem de dentro. Então fica algo muito significativo depois quando eu vou fazer a leitura e faz muito sentido também. E aí ele disse assim: não forces o poema desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Então aqui, né, às vezes, né, você fazia tanto sentido para você, né, determinado poema ou determinada questão na sua vida, que depois você perdeu, né, não faz tanto mais sentido. Isso, para mim, fica muito notório em relação a alguns ensinamentos. Então, hoje, em alguns ensinamentos, já sou mais atinada, já tenho uma maior destreza. Então, aquilo ali, pra mim, já não faz tanto sentido eu ler a respeito daquilo, sobre aquele desenvolvimento pessoal, sobre aquela área da minha vida, porque eu já aprendi muito, eu sei muito. Então, aqui ele falou que se perdeu, mas pra mim, tá guardado, sinto muito grata por isso, mas não faz mais sentido eu estar ali remoendo aquele mesmo tema, sendo que eu já estou exacerbada com aquele tema. Então eu passo pro próximo. E isso não é algo de tabelinha, isso é algo que a vida vai nos trazendo situações, a gente vai tratando conforme o tempo também. E aí, eu deixo uma deixa aqui, essa frase eles dizem que é do C.S. Lewis, mas eu ainda nunca li, né, um livro que fale que é dele mesmo, se vocês sabem, deixa aqui embaixo pra mim, que é um livro que fala assim, na verdade uma frase: seja estranho, seja aleatório, seja diferente, porque você nunca sabe quem gostaria de você dessa forma que você é. Então achei assim esplêndida essa frase. E aí vamos prosseguir. Ele diz: não adules o poema, aceite-o como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Eu achei tão interessante esse final, que ele diz: não adules o poema. Então não adule aquilo que às vezes, né, tá remoendo por dentro ou por fora, né? Deixa que ele vai se tornando uma forma, sabe? Aquele lirismo vai tornando uma forma. Se é uma coisa boa, né, com certeza. E aí, com certeza, ele vai começar a fazer sentido pra você. Vai começar a fazer sentido pra nós. E aí, dando prosseguimento, ele vai dizer: chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta: pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Uau! Então chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. Então,
de poema, né? Então eu sempre bato muito nessa tecla, né, a respeito de poemas e poesia, que às vezes o que faz muito sentido pra mim, aquilo que me tocou muito, aquilo que me falou muito comigo, muitas vezes não é aquilo que vai falar muito com o outro, aquilo que não vai ter muito significado para outra pessoa. Então, ó, chega mais perto e contempla as palavras. Né? Às vezes isso vai muito também de pessoas que têm medo, né, de fazer a leitura de livros grossos. Então, né, chega mais perto e contempla as palavras. Então, às vezes, palavras, autores que são desconhecidos, coisas que são desconhecidas, mas que são muito boas, novas posturas. Então, contemple as palavras, né? Contemplar novas pessoas que também são boas e melhores do que eu. E ele diz, cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. Então, a depender, né, do escritor, ele vai escrever aquilo ali, mas vai depender de cada leitor. O que cada leitor, principalmente de poesia e poema, vai entender. E aí ele vai fazer uma pergunta, você vai ter que fazer uma pergunta em relação a essas palavras quando você fizer a leitura, já que as palavras têm 1000 faces, de faces neutras. A você decidir, então, a sua interpretação. Ele vai dizer, e te pergunta, sem interesse pela resposta, trouxeste a chave? Então é como se esse trouxeste a chave, essa pergunta que Carlos está mandando a gente fazer, né, pro livro, pra situação, trouxeste a chave? Isso vai me mudar, isso vai virar a chave do meu comportamento, da minha visão sobre isso, do meu entendimento. Então é algo que perscruta mesmo dentro do leitor e vai fazendo com que ele cresça de situação, que ele leia melhores livros, que ele experimente mesmo o melhor da vida. E aí, para finalizar, a última estrofe diz, repara, ermas de melodia e conceito, elas se refiguram na noite as palavras, ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. Pois bem, pessoal, então vocês viram, né, várias facetas desses 2 primeiros poemas que a gente fez a leitura juntos, do Carlos Drummond de Andrade. Pra falar a verdade pra vocês, eu achava que esses poemas não seriam tão profundos como são poemas que na visão do autor, quando ele escreveu, às vezes tinham totalmente outra visão de quando ele foi escrever, e aí agora eu estou falando isso com vocês. Então, assim, eu fiz, né, uma breve análise aqui com a minha visão do que poderia ter sido e algumas deixas que o Drummond também deixou, então, pra gente poder estar fazendo a interpretação. Mas que delícia, então, foi fazer a leitura dessas 2 primeiras poesias e que bacana saber, né, dessa riqueza. E saber, né, que ele, né, nasceu em solo brasileiro, é um escritor brasileiro que tem muita bagagem, teve muita bagagem para nos ensinar. Então, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos a gente vai conversar, então, sobre a próxima poesia, que se chama A Flor e a Náusea, e a outra é Carrego Comigo. Então, são 2 outros poemas longos também, pra gente poder estar fazendo uma análise juntas. E aí, eu quero muito saber de vocês, né, o que vocês acharam dessa análise. E também coloque aqui embaixo, por favor, a opinião de vocês, né, sobre aí algumas colocações em relação a este poema, gente, né, sobre as colocações do próprio autor. Então, o que vocês acharam quando ele disse trouxeste a chave e demais colocações, né, que ele mesmo escreveu? Então, espero muito que vocês tenham gostado, para contribuir mesmo, porque eu dei uma procurada aqui, né, sobre esse livro, A Rosa do Povo, e eu não encontrei, né, muitos de análises, né, na verdade eu não encontrei de análise, e assim, gente, é uma análise na minha visão, mas que eu espero muito que tenha contribuído aí para a vida literária de vocês. E aí, então, a gente se vê aí no nosso próximo vídeo, que eu vou conversar com vocês sobre algum livro.